Bem-vindo ao podcast Foco e Propósito, um podcast com a curadoria do professor Guilherme Almeida, lá da Escola do Futuro. Você sabia que estudos mostram que 85% das coisas que nos preocupam nunca acontecem? E mesmo assim, passamos boa parte da nossa vida nos agarrando a medos e preocupações que só existem na nossa cabeça. Nossa, esse número é realmente impressionante e me faz pensar em quantas oportunidades perdemos por medo de abrir mão do que já temos. Exatamente. E é por isso que hoje vamos falar sobre a arte do desapego. Não apenas de coisas materiais, mas de ideias, relacionamentos e até mesmo de versões antigas de nós mesmos. Sabe que isso me lembra uma pesquisa da Universidade de Harvard? Eles descobriram que pessoas que praticam o desapego consciente têm níveis de ansiedade 40% menores. E o mais interessante é que esse processo de soltar não é sobre perda, mas sobre transformação. Um estudo recente mostrou que executivos que mudaram de carreira após os 40 anos relataram índices de satisfação pessoal 60% maiores. Isso me faz lembrar da minha própria experiência. Estava em um emprego aparentemente perfeito, mas algo faltava. Demorei 2 anos para criar coragem e fazer a mudança. E sabe o que é fascinante sobre essa sua experiência? Ela reflete um padrão que os psicólogos chamam de paralisia do conforto, quando ficamos presos em situações medianas por medo do desconhecido. Exatamente. E você sabia que 67% das pessoas permanecem em situações insatisfatórias por mais de 3 anos antes de fazer uma mudança significativa? Isso me lembra o conceito japonês de ma, o espaço vazio que dá significado às coisas. É como se precisássemos criar vazios intencionais na nossa vida para que coisas novas possam surgir. E como você aplica esse conceito na prática? Porque muita gente entende a teoria, mas tem dificuldade na execução. Bem, comecei praticando o que chamo de não sagrado. Estudos mostram que pessoas que estabelecem limites claros têm probabilidade 3 vezes maior de atingir seus objetivos pessoais. Foi difícil no início, mas cada não para o que não era essencial se transformou em um sim poderoso para o que realmente importava. Nossa, isso me faz pensar em quantas vezes mantemos situações que nos fazem mal só para não desapontar os outros. E os números confirmam isso. Uma pesquisa recente mostrou que 72% das pessoas já permaneceram em relacionamentos ou empregos insatisfatórios, principalmente por medo do julgamento alheio. Falando em relacionamentos, passei por algo similar. Fiquei quase 1 ano tentando salvar algo que claramente não funcionava mais. Sabe que isso é mais comum do que imaginamos? Estudos indicam que pessoas demoram, em média, 2,5 anos para terminar um relacionamento, depois de perceberem que ele não funciona mais. E o mais interessante é que quando finalmente tomamos coragem, descobrimos que o medo era maior que a realidade. Exatamente. E isso nos leva aí a um ponto crucial. A neurociência mostra que nosso cérebro processa a dor do desapego da mesma forma que processa a dor física. Por isso é tão difícil abrir mão. Então, como podemos tornar esse processo mais fácil? Vou compartilhar uma técnica que tem 89% de eficácia comprovada em estudos de psicologia positiva. Pegue um caderno e divida uma página em 3 colunas. O que preciso soltar, o que me impede e o que pode florescer. Isso me lembra aquela frase do William James. A arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar. Precisamente. E para encerrar, gostaria de deixar um dado surpreendente. Pessoas que praticam o desapego consciente têm probabilidade 75% maior de alcançar seus objetivos de vida em um período de 5 anos. Que dado impressionante! E mostra como às vezes precisamos perder para ganhar. Então fica aqui nosso convite. Comece hoje mesmo seu exercício de desapego consciente, porque às vezes o maior ganho está naquilo que decidimos soltar. Foi uma conversa realmente transformadora.
Até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, a verdadeira liberdade começa quando aprendemos a abrir mão.